Você tem carro próprio ou conhece alguém que tenha? Bem provável que sim, afinal o carro virou agora não mais um artigo de luxo, mas uma necessidade. Se você ainda não tem, eu profetizo aí na sua vida, faço aqui a torcida para que você, dentro da sua necessidade, adquira o seu automóvel. Mas falando em automóveis e veículos, existe um comunicado geral dos governos para quem tem veículos com mais de 10 anos de idade, e isso engloba muita gente. Que notícia? É notícia boa? É notícia ruim? Vamos seguir no vídeo aqui que eu estou aqui com todo o texto preparado para trazer aqui para você. Estamos na época aí do IPVA, de seguro obrigatório e também de taxa de licenciamento. Por enquanto, o Lula ainda não voltou com o seguro obrigatório, apesar de que tentou, mas estamos, por enquanto, livres dessa taxa aí que pesava no bolso de muita gente, principalmente de motociclistas, porque o seguro obrigatório era ainda muito mais caro, tá? Vamos lá. Para quem tem carros acima de 10 anos de uso, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, que imposto é esse? IPVA, o famoso e temível IPVA. Eu mesmo estou custando para pagar esse mês, tá? É uma cobrança anual direcionada aos proprietários de veículos no Brasil. Cada estado é responsável por gerenciar e coletar esse imposto, que é fundamental para o financiamento de serviços públicos essenciais. O pagamento do IPVA é necessário para que o veículo possa ser licenciado e trafegue legalmente nas vias públicas. Só abrir um parênteses aqui, né, gente? A gente paga tanto IPVA, mas como é que estão as ruas, as estradas aí na sua cidade, no seu bairro, no seu estado? Infelizmente, o IPVA é mais um daqueles impostos que o brasileiro paga e que não vê praticamente nenhum retorno, né? Afinal, as estradas brasileiras são uma vergonha. Você fura pneu, estraga carro, perde horas consertando, etc., perde dinheiro, além de ter que pagar para ter praças, para ter ruas, para ter estradas numa situação tão deplorável como nós temos aqui, né? É revoltante, mas a gente tem que pagar. Como eu sempre falo, o governo deixa de nos pagar, de nos retribuir com os serviços que são obrigatórios deles, mas a gente tem obrigação e não tem como fugir e deixar de pagar. Tem muita gente que atrasa, que não paga, mas basta cair numa simples blitz para ter o seu veículo apreendido. Então, o bom mesmo é andar com as suas obrigações em dia, você concorde ou não. O IPVA é uma fonte significativa de receita para os estados, contribuindo para melhorias em infraestrutura e segurança no trânsito. Os recursos arrecadados são frequentemente utilizados para manutenção de estradas, sinalização e outras melhorias viárias. Não esquece de mandar aqui como está aí essas melhorias na sua cidade e no seu estado. Manda aqui nos comentários. O IPVA possui uma periodicidade anual, ou seja, deve ser pago todo ano, e essa arrecadação contribui para financiar diversos serviços públicos estaduais. Em muitos estados, veículos elétricos ou híbridos e veículos usados para transporte de pessoas com deficiência têm isenção total ou parcial do IPVA. Essa iniciativa busca incentivar o uso de veículos mais sustentáveis e oferecer às pessoas suporte às pessoas com deficiência. Então, o número de veículos elétricos no Brasil está crescendo, mas ainda é muito pouco. Mas se por acaso você conhece ou tem um veículo elétrico ou híbrido, dependendo do seu estado, aí você pode ter desconto no IPVA ou até mesmo a isenção total. Bem como também há um desconto ou até mesmo a isenção total para donos de veículos que são portadores de algum tipo de deficiência. Fique atento aí, porque isso o governo não vai bater na porta lá para te oferecer. Você tem que correr atrás e muitas vezes ainda dá trabalho, tá? Mas fica aí o alerta e a dica para vocês. Quais veículos, então, gente, estão isentos do IPVA em 2025? A isenção do IPVA pode variar conforme as legislações de cada estado. Em muitos locais, veículos com 15 ou 20 anos de fabricação podem ser isentos de impostos. É fundamental que os proprietários verifiquem as regras específicas do seu estado para confirmar se tem direito à isenção. Tem estado que isenta veículos com 10 anos ou mais de uso, outros com 15 anos ou mais de uso, outros com 20 anos ou mais de uso. Você precisa descobrir aí no seu estado, dar uma busca na internet aí para saber com quanto tempo de uso o seu estado oferece isenção ou algum tipo de desconto parcial no IPVA. Eu estou apenas te dando uma dica aqui para você correr atrás disso. Além da idade do veículo, outros critérios podem garantir a isenção, como o uso do veículo para transporte de pessoas com deficiência
ou para alguns tipos de atividades específicas, como serviços públicos. Conhecer essas regras pode ajudar os proprietários a economizar e a cumprir as suas obrigações legais. Como eu disse, o governo não vai bater na porta lá para te oferecer o desconto, muito menos a isenção. Então a gente tem que ter conhecimento mesmo, correr atrás. Ainda bem que eu estou aqui para trazer esse conhecimento para você, tá? Eu acho que eu já mereço um like e que você clique em inscrever-se aqui para você não perder nenhuma outra dica, tá? Vamos lá. Qual que é a porcentagem, qual que é o valor que a gente precisa pagar de IPVA? O IPVA é um imposto estadual, ou seja, cada estado ou distrito federal, como eu já disse, tem autonomia para definir as suas regras, incluindo as alíquotas, ou seja, as porcentagens de arrecadação do IPVA. Sendo que do total arrecadado pelo estado, 50% vai para o estado e 50% vai para o município onde o veículo foi licenciado. Então, estou aqui em Belo Horizonte, o meu IPVA, 50% do valor vai para o estado, para manutenção e melhorias nas estradas estaduais e etc. E 50% vai para o município para melhoria nas ruas, nos bairros e etc. Melhoria, né, gente? Melhoria. Mas vamos continuar assim, aqui. Quem define as alíquotas, né, ou seja, as porcentagens do valor do IPVA, são cada estado, a Secretaria de Fazenda de cada estado, e geralmente precisam ser aprovadas nas assembleias legislativas, tá? Elas estão constituídas aí, são definidas com base na Constituição. E aqui em Minas Gerais, esse percentual é de 4% do valor da tabela FIPE, ou o valor venal do veículo. A tabela FIPE é o preço de mercado, né? Mas o preço venal do veículo é aquele valor que o próprio estado define que aquele veículo vale. Então tira-se aí 4% desse valor, esse é o valor do IPVA, pelo menos aqui em Minas Gerais. Eu queria saber na sua cidade, no seu estado, qual que é a porcentagem do IPVA, tá? Lembrando, gente, também que existem alguns casos de veículos mais raros, etc., que tem essa isenção também do IPVA. Como, por exemplo, aqui, outros critérios que já falei, mas só reforçando, que variam. Eita! Tem outros critérios também, como já disse, mas só para reforçar, como um ano de fabricação. Dependendo do carro mais velho, pode ter um desconto maior e etc. Também o tipo de combustível, alguns estados têm aí incentivos dando desconto para o IPVA de carros com gás, híbridos elétricos e etc. E também para que tipo de finalidade, para que ele é utilizado. Tem aí estados que oferecem descontos para taxistas, para transporte escolar, para pessoas com deficiência, etc. Se você enquadra em um desses casos, corre atrás aí do seu desconto, tá bom? Vamos lá. Existem, como eu disse, algumas variações de acordo com os estados da alíquota, ou seja, do valor que é cobrado do IPVA. Aqui em Minas Gerais é 4%. O que acontece? Muita gente pergunta. O que acontece se o IPVA não for pago? Eu posso deixar de pagar meu IPVA e tal e continuar rodando? Vamos lá, vamos com calma. Deixar de pagar o IPVA pode trazer várias consequências para o proprietário do veículo. A principal delas é a impossibilidade de realizar o licenciamento anual, que impede a circulação legal do veículo. Então você deixou de pagar, o seu carro não vai ser licenciado, ou seja, você pode até trafegar com ele, até cair numa blitz e ele ser apreendido, mas você está trafegando de forma ilegal. Além disso, né? Tô ilegal, beleza, mas além disso o proprietário pode enfrentar multas, juros e até mesmo o seu cadastro em centros aí de inadimplência. E aí, gente, os juros do IPVA você vai deixando de pagar, quando vai para acertar esse documento, dá um valor muito alto. E você está ciente dessas consequências negativas, pode incentivar proprietários a manter as suas obrigações e evitar penalidades severas. Além disso, você não consegue transferir o seu carro. Se você tem um carro lá que está com o IPVA atrasado, você não consegue transferir ele para um proprietário. Ou você quita para você vender, ou o comprador vai te pedir um desconto aí para quitar. Mas não dá para transferir legalmente um veículo sem que ele esteja com o valor do IPVA quitado. Tem muita gente que confia, né? Passa aí o veículo sem um documento mesmo. Gente, isso dá um problema tão grande que é muito melhor e mais econômico, às vezes, você quitar e deixar tudo bonitinho para você não ter problema.
onde você pode obter informações no seu estado sobre o IPVA. Para informações detalhadas sobre o IPVA, é recomendável acessar os sites da Secretaria de Fazenda ou até mesmo o Detran de cada estado. Esses portais oferecem dados sobre alíquotas, prazos de pagamento, critérios de isenção, sendo fontes aí confiáveis para esclarecer dúvidas e verificar a situação do imposto. Teve muita gente aqui em Minas Gerais recebendo por e-mail boletos do IPVA, pagavam esses boletos e esses boletos eram falsos, não ia para o governo. Então, gente, só confie em informações em boletos, em links de pagamento, etc., aqueles que são gerados pelos sites oficiais, porque eles são os mais confiáveis, tá bom? Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau para você aí. Valeu!